Vamos dar continuidade, então, ao nosso grande evento. E para selar esse legado, registrar para sempre as nossas memórias, teremos agora um momento muito especial, o lançamento do livro sobre a família Rezende. Eu convido a Adriana Fernandes, autora do livro Família Rezende, Memórias e Curiosidades, para apresentar a obra para todos vocês. E é importante também a gente frisar que esse lançamento desse livro é com apoio do município de Belo Horizonte, com o incentivo da lei, a cultura do município de Belo Horizonte. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria de Cultura, incentivando então aí a cultura. Eu gostaria de uma salva de palmas também para a nossa Prefeitura de Belo Horizonte, que está apoiando a cultura da capital mineira. É com você, Adriana. Eu tive o microfone sem fio, que eu não consigo ficar parada. Gente, que delícia ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu não paro de chorar desde ontem. Então, se eu chorar, vocês chorem comigo, por favor. Bom, bem-vindos ao lançamento do livro do livro Família Rezende, História e Curiosidades. Vem cá, meu amor. Essa maravilhosa vai fazer pra gente a interpretação de Libras. E aí eu acho que você fica mais visível até pro vídeo. Tô sem óculos. Apertou aqui, apertou ali. Aqui, acho que é aqui, né? Isso. Muito bem. Quem é Adriana Fernandes? Adriana Fernandes não é Rezende. Adriana Fernandes foi casada com um Rezende. E, em razão de uma visita que eu recebi de um primo dele, lá na década de 90, eu conheci a história da família Rezende, me apaixonei, não larguei mais, passei a pesquisar também. E, por isso, eu fiz esse livro. É uma compilação da minha pesquisa, da pesquisa do Arthur, do José Campos e outros. Eu sou escritora, sou redatora, sou advogada, faço a pesquisa dos Rezende desde 98, então é muita estrada. Eu sou mais Rezende que muito Rezende, vocês não veem que não tem. Ah, você não é Rezende, o nariz de vocês, eu sou sim. E eu comecei a pesquisa a partir dos relatos orais, então, da família do meu ex-marido, porque eu tenho um carinho extremo até hoje, apesar de já divorciada, e que eu aproveito para reverenciar nossos primos queridos que estão aqui hoje, Vaninha, Nilza e o Edelson. E os primeiros dados que me passou foi o Antônio Luiz, de Barbacena. E não tinha internet, gente. Eu ia para o Arquivo Público Mineiro. Eu ia para a Biblioteca Pública e achava coisas sobre os Rezendes. E eu, claro, Antônio Luiz me deu cópia dos livros do Arthur. E a partir daí, e dos relatos de familiares, eu comecei a fazer árvore para muita gente. Para todo mundo, e até hoje eu continuo fazendo. E com o advento da internet, a gente consegue hoje, inclusive eu vou trazer informações que a gente até então não tinha, justamente porque Portugal colocou nas redes, na internet, arquivos, documentos, e a gente pode então ampliar, a pesquisa a partir desses documentos. Gente, olha a capa desse livro, coisa linda, gente. Eu estou apaixonada. Esse livro, inicialmente, eu fiz um e-book lá em 2017, pouquinha coisa, e ele era um compilado da pesquisa de outras pessoas, como eu falei, Zé Campos, Arthur Vieira e outros.
Maria da Conceição, eles me mandavam por escrito anotações deles, mas eu jamais sonharia, imaginaria que eu teria condições de publicar um livro, e coloquei então como um e-book simplesinho, disponível na internet. Hoje, nesse livro, vocês vão ter em primeira mão resultado de pesquisas recentíssimas que eu tive quando inclusive o livro estava no prelo. E eu falei, pelo amor de Deus, tenho informações para acrescentar e acabei fazendo na correria, por isso eu peço desculpas, a necessidade da errata, porque o que é feito na correria vocês já viram, né? Mas porque de repente o Daniel Alcântara me mandou, Rezende também, me enviou dados sobre os brasões, e eu fui confirmar os dados, acabei descobrindo outras coisas. Então o que estava indo no meu livro não era mais adequado à verdadeira origem da família, e aí tive que fazer na correria, Norival lembra? E é isso que vocês terão. Esse livro então, ele foi realizado com o incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu não posso deixar de agradecer ao Norival e ao Lúcio, cadê o Lúcio? O Lúcio está ali embaixo. E a sua equipe, todo o meu carinho e meu agradecimento. Muito bem. E qual que é a importância? Por que, Adriana, que você vai... Né? O Arthur já escreveu, fulano já escreveu, fulano já... Gente, é preciso colocar numa obra só tudo isso que a gente tem lá e cá. Porque não que esteja solto, mas o livro do Arthur, você já não consegue mais cópia, porque ele foi editado antes de 1940. E o que a gente tem é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Então a gente precisa reescrever tudo isso com as novas informações que hoje a internet nos permite ter acesso, né? Também para que a gente possa manter essa questão dos laços, do pertencimento, se não por sangue, por afeto, por vontade de ser parente, para estreitar laços familiares, para que o Nicolas, amor da tia, tem 2 anos, que o levantou a mãozinha, te amo, amor, que o pai e o avô trouxeram e que desde cedo vai aprender a importância desse estreitamento de laços, de estar em família, mas em grande família, não só aquele pequeno núcleo ao qual a gente pertence, mas é esse amor que nos abraçam e com o qual vocês me abraçam também. Então, é um livro que é principalmente para vocês lerem, para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Eu não estou pedindo, eu estou implorando que façam isso. Porque senão vai morrer na gente. E eu acho isso um absurdo, uma família com uma história tão rica que se confunde com a história do Brasil, com a história de Minas, com a história do mundo. Tem Rezendes que participaram de grandes ocorrências nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Isso não pode morrer na gente. Também para fazer esse registro, para deixar registrado numa só obra tudo que a gente tem, incluindo essas novas descobertas, e que esse livro seja então um pequeno guardião de todas essas informações, que a gente tenha isso à mão num instrumento só. Essa apresentação, como eu falei, o livro estava no prelo quando eu fiz novas descobertas, então essa apresentação ela está sendo filmada e posteriormente ela será colocada à disposição de todos, porque eu vou trazer informações que não deu para colocar no livro, então ela é parte integrante do livro.
o sumário. Genealogia e sobrenomes. Por que a gente estuda genealogia? Conta só a história da minha família, Adriana. Não, não é assim não. Não é assim não. O sobrenome Rezende, a família Rezende brasileira, a questão dos brasões, os rezendões que o Hélio brilhantemente já mencionou, a bibliografia, pra vocês não acharem que eu tirei informação do sovaco. Foi não. Gente, eu quero ver como é que a intérprete vai fazer. Vai dizer, não tirei informação do sovaco. Desculpa, amiga. Sacaneei você. Sabe, eu acho que tudo que a gente leva a público, imitando Odete Roitman, tem que ter lastro. Tem que ter referência, né? Aí eu não poderia deixar de falar do Arthur, de fazer um agradecimento a ele, de falar da polêmica, tapa o ouvido do Hélio aí, por favor, da polêmica da Fazenda do Engenho, dos Rezende Inconfidentes, e as imagens que eu trago no livro, eu apresento coloridas no final do livro. Algumas, infelizmente, não deu para incluir. A gente tem muita imagem, mas com resolução ruim, né? A gente não sabia que ia vir a internet, que a gente ia precisar de imagem boa para poder no livro. Mas é isso. Genealogia e sobrenomes. Genealogia é o quê? É a ciência que estuda o laço entre as pessoas, que estuda a origem das famílias e como as famílias se disseminaram num determinado espaço. É por isso que hoje a gente sabe que a família veio de Lagoa Dourada, dali se expandiu para Minas inteira, Uruguai, outros estados do Brasil, Cabo Verde na África, né? A gente estuda genealogia por meio de certidões, de livros e agora de ações judiciais. Eu estava contando mais cedo que, no caso da minha família, eu relatei um acontecimento muito importante e, a partir disso, dados dos meus antepassados, porque eu consegui, primeiro na internet, no site do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a notícia do assassinato do meu bisavô. A partir daí, eu consegui recuperar no tribunal, isso foi em 1900, tá? Eu recuperei uma notícia de um jornal de setembro de 1900, o Jornal do Brasil. A partir daí, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu consegui o processo criminal na íntegra, que correu de 1901 a 1903. E ali eu consegui dados dos antepassados dele, aí que eu consegui ir até Portugal. A partir disso eu consegui, inclusive, descobrir o vapor pelo qual eles vieram de Portugal para cá. Então, sim, certidões, como a gente sabe, certidões de nascimento, de óbito, de nascimentos e casamentos são importantes, porque elas trazem não só o nome dos seus pais, mas também dos seus avós. Então, nos ajuda aí um pouquinho mais longe. Os livros, como no caso do Arthur, as ações judiciais e o DNA. DNA tem uma questão, o Lúcio fez uma apresentação, né? Então, na hora que for para eu acabar, você faz sinal, você não vai obedecer, não. Então, sabe aquele laboratório Genera que disponibiliza teste de DNA, que todo mundo fala que não vale nada? Fizeram uma mega promoção, há uns 2 anos atrás, e eu fiz meu exame de DNA. O que eu esperava? Se vocês olharem bem aqui a raizinha do cabelo, eu pensei, África e Europa. Porque eu tenho um avô europeu. Deu quase 80% Europa. Eu não imaginava que fosse tanto. E com a minha
pesquisa genealógica a partir de certidões e documentos oficiais, de fato, Europa. E de fato, da região da Europa, que o exame de DNA do laboratório Genera me patrocina, é de fato da região que eles indicaram. Então, sim, vou dizer que é confiável, não sei. Eu sei que no meu caso bateu. Bateu exatamente com a região que as minhas pesquisas indicaram. Então, os exames de DNA hoje colocados à disposição também podem ser fonte de pesquisa de genealogia. E para que a gente vai estudar a genealogia? Bom, antigamente, por uma questão de religião, antigamente não, hoje em dia, né? Os mormons, tem algum mormon aqui? Os mormons, eles mapeiam toda a sua ascendência. Por quê? Porque eles só vão para o paraíso se todos os seus antepassados forem mormons. Então, eles descobrem os seus os antepassados deles, batizam. Se você é primo de um mormon, você está batizado, tá? Porque eles não vão correr o risco de ir para o inferno, porque você resolveu que você é católico. Então, você é mormon e não está sabendo. E os mortos, então, de quem é mormon, estão todos batizados também. Eles, na crença deles, eles precisam fazer isso para alcançar o paraíso. E isso para nós é fantástico, porque eles têm o melhor e maior banco de dados genealógico do mundo. Do mundo. E também, por a Igreja Católica, até algumas décadas atrás, ela não aceitava um candidato, não sei o nome que se usa ao certo, um interessado a ser padre sem fazer a história dos antepassados dele, porque eu não vou aceitar qualquer um na minha igreja, né? Então, genealogia também é uma questão de religião, uma questão de história. Um dos motivos que me manteve interessadíssima na pesquisa da história da família Rezende é pelo que eles representam para Minas Gerais, né? A gente tem os Inconfidentes e fazer essa descoberta foi incrível. E outros acontecimentos aos quais os Rezendes estão ligados e que nos contam a história do país e do estado, de muitas cidades mineiras, inclusive. Herança. Teve gente que já me procurou para fins de herança, querendo saber genealogia, por questões de herança, não pude ajudá-lo. Não acredito que seja um caminho que valha a pena perseguir, porque os parentes da gente tem nada mais não, né, gente? Ninguém tem nada mais não. O que tem, tá todo mundo vivo hoje, você não precisa fazer pesquisa genealógica. Se você precisa de pesquisa genealógica por uma questão de herança, meu amor, já gastaram tudo. Já morreu todo mundo, para, Vaninha. Já morreu todo mundo e já gastaram tudo. Histórico patológico. Eu também já tive notícia de casos de pessoas, agora, vamos falar do autismo. Eu sou uma mulher autista, descobri recentemente, e quem hoje está tendo filho autista, pesquisa em si, se tem os genes, pesquisa os avós, lembra da bisavó. Gente, o povo falava que a minha bisavó era esquisita, que ela tinha uns surtos do nada. Ninguém tem surto do nada. Então, a pesquisa dos antepassados, que a gente chama de genealogia, também serve para histórico patológico. Por uma questão de tradição, né? Tem muita família que preserva essa questão de tradição. Por curiosidade. Enfim, e o que são sobrenomes? Isso não é novidade, todo mundo sabe, né? É filho de... A gente, inclusive, em Portugal, os sobrenomes são apelidos. Justamente porque não era nome, era apelido, né? Quem é você? É a Cíntia Dueck.
Aí, de repente, o Doeg vira um sobrenome, né? É o Edelso da onde? De Lamim, Edelso de Lamim, virou um sobrenome. Então, eram apelidos que eram agregados, profissão, lugar, como no caso dos Rezende, nós vamos falar mais adiante. Mas eram apelidos para você identificar aquela pessoa e distingui-la naquela comunidade. Característica física também eram apelidos que eram dados, qualidades pessoais, profissão e lugar. E eu descobri recentemente que o meu Ferreira vem sim de um antepassado meu, que vem de uma vila Sinfãs de Ferreiros, algo assim, onde adivinha qual era a atividade principal, econômica? Sim, eles eram ferreiros, eles trabalhavam metal. Isso é muito interessante. Importantíssimo quando a gente fala de parentalidade, a gente falar da Lei Federal 14.382, de 22, que ela permite que você altere seu nome, sem ir na justiça. Aquela burocracia de ter que pedir juiz, claro que você precisa ter não só justificativa, como documentos importantes, documentos oficiais que comprovem que você não tem esse sobrenome, sua mãe também não, mas a sua avó tinha, então você quer pôr. Menino, você vai no cartório e põe. Como vocês veem? Lindo isso. Então, quem aí não assina Rezende que quer assinar, pode ir lá no cartório. Claro, você vai ter, como eu falei, apresentar os documentos e você hoje pode fazer isso com bem mais tranquilidade do que antes de 2022. E como identificar os graus de parentesco? Aí no livro eu apresento essa tabela. Nessa tabela, vamos lá. Edelson e Nilza. Qual é o antepassado comum de vocês? Avó. A sua avó é a avó da Nilza. Então você pega na linha horizontal, avô. Na linha vertical, avô da Nilza. Primos em primeiro grau. Vocês conseguem perceber lá? Se o meu bisavô é o seu trisavô, nós seríamos primos em quarto grau. E aí vocês vão usar essa tabela para brincar com os parentes de vocês. Então tá aqui. Nós temos o nosso quinto avô em comum. Qual é o nosso grau de parentesco? Nós somos primos em nono grau. E se o meu ex-avô também for o seu ex-avô, ex-avô é o sexto avô, nós somos primos 11º grau. Então essa tabelinha está no livro, eu acho ela deliciosa. Explico no livro como usar, não é difícil não. Alguma dúvida? Facinho, né? E aí, aqui nós temos, isso é muito divulgado na internet, eu fico pistola com esse trem, porque o povo vai só multiplicando os antepassados e chega em poucas gerações, você tem mais avô do que a população da Terra. E aí, eu vou passar um videozinho de 3 minutos para vocês, que isso é fake news. Chama Paradoxo dos Antepassados. Fica sem som. Bom, eu vou pular essa parte. Ou seja, pais, avós, bisavós. Grande Jefferson! Tipo, se a gente contar 37 gerações, você teria 100. Paradoxo dos antepassados. Prestem atenção, gente. Aulinha da tia Dridri. Nasceu por causa de 2 pessoas. E cada uma delas também veio de outras 2 pessoas. E assim por diante, o número de ancestrais que você tem, ou seja, pais, avós, bisavós e etc., é bem grande. Tipo, se a gente voltar 37 gerações, você teria 137 bilhões de ancestrais apenas nessa geração. Isso é mais do que as cerca de 117 bilhões de pessoas que já viveram na Terra. O
que não faz muito sentido. Ou seja, você provavelmente tem bem menos ancestrais do que imagina. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Para isso tudo fazer sentido, vamos imaginar que, sei lá, que os seus pais sejam primos de primeiro grau. Eu sei, mas segue meu raciocínio. Isso significaria que 2 dos seus avós são irmãos. E como irmãos têm os mesmos pais, ou seja, os mesmos ancestrais, vários desses antepassados se repetem. Então, a gente pode contar eles. Voltando lá para as nossas 37 gerações, seriam mais de 34 bilhões de ancestrais a menos na conta. Parece exagero, né? Mas até parentes mais distantes, tipo primos de 4º grau, que a gente nem considera muito próximo, já fazem a sua pirâmide de ancestrais ficar mais vazia. E a verdade é que nossas árvores genealógicas estão cheias de casamentos entre parentes. Pode parecer meio esquisito pra gente hoje em dia, mas nem sempre isso foi mal visto. Quer um exemplo? O famoso cientista Albert Einstein se casou com a prima dele, e tem famílias da realeza que até incentivavam isso. Mas o maior motivo para esse comportamento incestuoso é que durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas viviam em grupos pequenos, com poucas opções de com quem ter filhos. O que acabou gerando várias árvores genealógicas que, bom, não tinham lá muito jambo, sabe? Mas espera lá, até agora a gente está chamando de ancestrais todo mundo de quem você descende. Mas e se a gente pensar só nas pessoas que realmente passaram genes para você? Bom, aí esse número fica muito menor. Eu sei, parece meio maluco, né? Tipo, ué, você teve que herdar seus genes de alguém. Então, claro que vieram dos seus ancestrais. Sim, vieram, mas não de todos os seus ancestrais. Imagina que, em vez de passarem genes, as pessoas passassem tipos diferentes de doces. Para montar o seu genoma, você fecha os olhos e pega a mesma quantidade de doces da tigela da sua mãe e da tigela do seu pai. E cada uma dessas tigelas tem uma mistura de tudo que eles receberam dos próprios ancestrais. Vai ter muito doce que você não alcança. Esses representam genes que você não herdou. Claro que isso é uma simplificação, mas deu para sacar a ideia, não deu? Dá para ver como rapidinho você pode acabar sem receber nada de alguns ancestrais só porque pegou um extra de outros. Com o tempo, isso significa que a maioria dos seus ancestrais distantes nem mandou DNA para você. Se a gente fizer as contas, que são meio complicadas, você tem só 50% de chance de ter herdado qualquer pedacinho de DNA de um ancestral escolhido aleatoriamente de 10 gerações atrás. De 15 gerações atrás, a chance cai para 3%. Ou seja, a maioria dos seus ancestrais mais distantes quase com certeza não deixou nenhum DNA em você. O DNA que você tem hoje veio só de uma pequena fatia daquela pirâmide enorme de ancestrais que teoricamente você teria. Ou seja, a sua árvore genealógica pode ser menor do que você imagina. E o seu fundo genético nem é tão fundo assim. Esse foi o Minuto da Terra. Se você não quer que a nossa árvore encolha, pode nos ajudar curtindo esse vídeo, seguindo a gente e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais e Vocês encontram esse vídeo no YouTube, no canal Minuto da Terra, só digitar lá no YouTube. Minuto da Terra é Paradoxo dos Ancestrais e vocês vão poder assistir esse vídeo com calma. E ele então traz informações interessantes. Primeiro, que não é simplesmente multiplicar, dobrar os nossos avós, bisavós, trisavós, para você saber o número de seus antepassados. E segundo, que é a questão do DNA. A gente não carrega mais do que 3% dos nossos antepassados lá da 15ª geração, mas não importa. Se a gente carregar 0,01, a gente é primo, ou, né? Bom, sobrenome Rezende, agora sim. E eu gravei Rezende com S, porque a origem é com S. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que, lá no norte de Portugal, uma vila que ainda existe, que alguns de vocês já visitaram, já me deram notícia. Lá existia um tal de Dom Rosendo, né? Rosendo Hermiges. E aí, por isso, virou, quem veio daquele lugar, que seria, o Rosendo seria baião. Quem era baião, que morava na quinta lá do baião, do Dom Rosendo, em algum momento, virou Rezende é a corruptela do Rosendo. Né não, gente? Vocês acreditam que não é? Deixa eu contar para vocês.
Estamos na história do Dom Rosendo. Recentemente, esse livro eu busco ele, o Armorial Lusitano, há décadas. Mas ele é vendido a tipo 1.500 euros, né? Tia Dri não tem assim esse caixa. Então eu vinha só namorando esse livro e agora ele está disponível, cópias dele na internet. Armorial Lusitano é uma cópia do livro do Armeiro Mor, que é o sujeito a quem cabia transcrever os brasões das famílias nobres da Idade Média. E Resende é uma delas. E aí, recebendo cópia, chorei de emoção, recebendo cópia desse livro, o que eu vi? A gente já sabe que o primeiro a utilizar o nome Resende foi Dom Martim Afonso Baião, ou de Resende. Por quê? Porque ele era baião, aí eu vou dizer o que a gente sabia. Dom Martim Afonso Baião, porque o pai dele era baião, veio das terras de Resende. Então, Dom Martim Afonso Baião de Resende, em algum momento virou Dom Martim Afonso de Resende. Um sobrinho dele, o Afonso Rodrigues Baião, que teria prestado serviços para os reis da Espanha, teria recebido o brasão com Z. E aí, Perdão. Afonso Rodrigues Baião, a que eu estou me referindo aqui, é o pai do Martim. Ainda não cheguei no sobrinho dele. O Afonso Rodrigues Baião, casado com a Maior Pires, o nome dela era esse mesmo, Maior. São os pais do Martim. O Afonso, ele era baião, e na família Baião nós temos um gozendo, não um rosendo. Mas nós temos um rosendo que é da mãe do Martim, não Baião. Esse rosendo, ele é conhecido como Rosendo de Cela Nova, que era uma região que hoje pertence inclusive à Espanha. E ele é um santo cultuado em Portugal e em Espanha. São Rosendo de Cela Nova. Então não é o Rosendo dos Baião. Não é o mesmo Rosendo do qual a gente falava até então. Essa página do livro do Armorial Lusitano conta que o Martim Afonso de Resende tomou este apelido do senhorio de Resende, que lhe veio por linha feminina. Então, cadê aquela história que os Resende vieram dos Baião? Tem isso não. Se o primeiro a usar o sobrenome tomou este apelido do senhorio, senhorio era propriedade, né? Ele era dono das terras de Resende, que eram as terras da mãe dele, da Maior Pires, e não do Dom Afonso, que era baião. Então, ele é Resende pela mãe e não pelos Baião, que é a história que a gente até então conhecia, que não deixa de ser merecedora. Quem pesquisou dos nossos agradecimentos, porque descobrir isso hoje só foi possível por causa da internet. Mas não é verdade, não. Martim Afonso de Resende, então, tomou esse apelido da sua mãe. O senhorio Baião veio para ele pelo pai como sobrenome. E o Resende pela mãe como lugar de origem. A mãe dele era do senhorio de Resende. Então, ele herdou as terras que eram da sua mãe. E ele, então, Martim Afonso Baião, o de Resende. Martim Afonso de Resende foi o primeiro a utilizar o sobrenome.
acordo com esta obra, que copiou outras obras, sim, o Martim Afonso, ele era baião. Então, os Rezende descendem da família Baião? Sim. Mas o sobrenome, não. Vocês conseguem separar? O sobrenome não é corruptela do Rosendo, que foi baião, não. O sobrenome Rezende sempre foi sobrenome Rezende de uma vila lá do norte de Portugal, vizinha à Vila Baião, que existe até hoje também. Então, elas não se confundiram, que é o que eu informava antes no meu livro, que em algum momento a quinta do Dom Rosendo, que era baião, virou as terras de Rezende. Tira! Não é não. Existe o município de Rezende, então, ainda hoje em Portugal, e também o município de Baião. Até hoje são propriedades, são localidades distintas. Em momento nenhum se confundiram, como a gente até então pensava. Essa manchinha de vermelho é a freguesia de Rezende. Perdão, é o Conselho de Rezende, que a capital é a freguesia de Rezende e que pertence ao distrito de Viseu. Já essa outra manchinha é o Conselho de Baião, que é a freguesia, a capital do conselho, sempre vai ter o mesmo nome do conselho, que já pertence ao Porto e não a Viseu. E aí, tá aí, essa manchinha é o Conselho de Rezende. E essa manchinha é o do Baião. Sustenta para mim que as terras dos Baião um dia viraram as terras do Rezende? Existe até hoje como localidades distintas, que um dia pertenceram a famílias também distintas. Não é bacana, gente, esses trem? Esses trem é bacana demais. Então, tá aí, provado por A mais B, que o sobrenome não veio dos Baião, veio de um baião, que herdou o sobrenome da mãe dele. E ponto. Agora, para me provar diferente, você vai ter que, para me convencer a teoria diferente, você vai ter que me provar com documento. Bom, e aí uma outra curiosidade é que nós temos a cidade de Rezende, né? No Rio de Janeiro, no estado do Rio. Nós tivemos um Rezendão lá, o Eric contou pra gente. Mas por que essa cidade se chama Rezende? Porque o segundo com e a partir daí eu consegui achar o processo no Tribunal de Justiça, a cópia integral do processo, consegui dados que me levaram a meus antepassados. Então hoje, Family Search dos Mormons, então hoje o que não falta é fonte de pesquisa. Isso aqui é a cópia do registro da hospedagem. Ela vai cortar meu microfone, vamos lá, tá esse Nilson, eu sei, não, cadê? É onde eu achei o vapor que trouxe os meus antepassados, Ferreira Aldeia. Então hoje, gente, isso tá na internet pra gente. É só querer consultar. O Arthur, dediquei um capítulo a ele, depois vocês vão ver no livro. No livro está bem detalhada a questão da fazenda Engenho Velho e Engenho Grande. Vocês vão ver lá. Falo também dos Inconfidentes. Para quem não sabe, nós temos Rezendes que foram inconfidentes, foram degredados. Eu, inclusive, tenho contato com um descendente do José de Rezende Costa Filho, Jorge Brito, queridíssimo. Tá? E a reconstituição. E esse é o Jorge Brito, que é o descendente Rezende dos Inconfidentes, que mora lá em Cabo Verde. Bom, o Lúcio falou que não tem tempo para as perguntas. Ah, mas alguém tem? Porque quem manda aqui é nós. Oi? Adri Fernandes MG. Eu faço pesquisa genealógica gratuita, tá, gente? Por isso que o meu livro não traz troncos. Eu quis trazer a história e as curiosidades, aquilo que é comum a todos vocês
e o seu tronco eu faço, o seu eu faço separadamente, porque senão ia virar um calhamaço de volumes e mais volumes e mais volumes. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Norival e família, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Lúcio e equipe, eu tô assim nas nuvens, jamais imaginei que eu conseguiria trazer esse livro um dia em formato físico, em suporte físico, e ainda mais que eu traria novidades exclusivas da família. Então assim, estou muito emocionada e muito agradecida. Muito obrigada, gente. Muito bem, a história, né? Um momento que a gente vai, a cada sequência de vídeo, a gente vai aprendendo um pouco da história, né? Que a história, como ela falou, tem um tempo, depois você vai descobrindo mais coisa, né, Norival? Muito bem. Então agora a gente está praticamente quase chegando ao final. Ainda a gente tem uma sequência aqui. Alguém gostaria de trazer a sua palavra franca, trazer uma mensagem rapidinho? Não? Beleza. Então eu vou chamar aqui o Norival, trazendo aqui o bastão, porque como acontece sempre no final do evento, a gente faz a pergunta, né? Para qual cidade vocês que estão aí gostariam de levar o Resendão 2026? Embora que já esteja pré-definido, né? 2026 será na cidade de Lagoa Dourada, Minas Gerais, terra do rocambole, que é uma delícia, quem não comeu vai saborear aquele doce. Norival. Ô Nilson, a tua voz está muito debilitada, dá para perceber isso, né? Mas não é só a voz não, a emoção também, né? Muito bom, né? Muito bom. Tenho que agradecer a todos aqui, né? Por esse, eu diria, falar que é magnífico, vai falar assim, pô, mas você está querendo puxar a sardinha para o seu lado, né, Cecília? Mas não é isso, né? Nós estamos chegando ao final dessa etapa do nosso encontro e nós temos já a pessoa que vai receber o bastão, né, do próximo ano. Por favor, a representante de Lagoa Dourada, né, onde teremos o 26º Resendão, comemorando aí os 300 anos do nascimento da família Rezende no Brasil. É com grande satisfação que eu passo às suas mãos, né, a incumbência, né, para a sequência aí desses nossos encontros, né, e que você possa, de fato, merecer aí os 300 anos da família Rezende no Brasil. Sucesso, felicidade para você e o que nós pudermos ser úteis, conte conosco. Tá? Parabéns. Boa noite, né? Com muita alegria que eu estou levando o brasão para Lagoa Dourada e o 26º Resendão está começando agora, com o apoio de vocês e a presença de vocês e de muitos outros resendes, tá bom? Lagoa Dourada espera, Lagoa Dourada é a capital do mundo, viu? E como também do Rocambole. Boa noite, um abraço a todos. Muito bem. Chegamos ao final de nossa programação dessa tarde, já início de noite. Foi um momento de muita emoção, reencontro e celebração da nossa família. Quero aqui reforçar a importância do evento e agradecer a todos vocês pela presença no dia de hoje, ontem, hoje e com certeza amanhã. Boa noite e muito obrigado pela presença. Desculpa alguma falha.